Boa noite, Júlia. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutora Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que entraram, o João, Camila, Larissa, a Lúcia, que estão entrando aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma apresentação para todo mundo, dar tempo de todo mundo entrar. Meu nome é Janaína, eu sou a idealizadora do projeto, Conversando no Micromeio, e esse projeto tem o objetivo de trazer profissionais, assim como a doutora Patrícia, o doutor Paulo, que já esteve aqui conosco, assuntos relacionados à microbiologia. E cada vez mais a gente vê que tem mais coisas para serem discutidas, né, Júlia, doutor Paulo? Então, eu vou ser breve para a gente aproveitar bastante o conhecimento da doutora Patrícia, que traz um assunto de importância, né, na microbiologia, voltada para a área hospitalar, né, que a gente quem está ali no dia a dia lidando, né, com o paciente, com a segurança do paciente. Então, a Júlia vai dar alguns recados e o professor Paulo faz a apresentação. Júlia? A Júlia... Oi, boa noite. Oi. Desculpa, gente, o meu computador está travando. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Boa noite. Não tem problema. Meu nome é Júlia Rodrigues. Então, estamos ouvindo. Tá bom. Meu nome é Júlia Rodrigues. Eu sou da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live. Se quiser fazer dúvidas e mandar mensagem, só enviar pelo chat que a gente responde vocês. E pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais. Também lembro que quem quiser receber o certificado de participação da live de hoje, só enviar com o nome completo e e-mail para a DM do Instagram do Micromeio. Isso em até 1 hora após o término da live, que a gente encaminha para vocês. Segurança do paciente. E quem vai apresentar ela para a gente vai ser o Dr. Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Janaína, doutora Patrícia, Júlia. Boa noite. Então, é uma honra aqui eu apresentar a doutora Patrícia Mitsui Sariwashi Shimabukuro. Ela é enfermeira de formação com licenciatura em enfermagem, ela tem MBA de Serviços de Saúde e Controle de Infecção Hospitalar, MBA Executivo em Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar. Ela é mestre e doutora pela Unifesp. E o tema de hoje é muito importante, né? E já no tema já tem a palavra, a importância da microbiologia no contexto da segurança do paciente. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, por favor. A palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Janaína, Dr. Paulo, a Júlia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí, né, do conhecimento aí com vocês. Até para vocês se contextualizarem, praticamente 20 anos aí da minha vida, trabalhei com controle de infecção, né, enfermeira DCCIH, aí de um ano para cá, que eu fiquei dedicada à qualidade. Atualmente eu trabalho como enfermeira da qualidade numa empresa de médicos anestesiologistas, que é o GAAP, né, que é um grupo de anestesiologistas associados paulista. Então, eu faço o papel da qualidade para o grupo. Então, assim, é um prazer enorme poder discutir isso com vocês, uma vez que eu já também trabalhei com várias metodologias de acreditação e a gente sempre tem que ficar de olho aí na segurança do paciente. Então, espero que vocês gostem aí do que vamos discutir aí no dia de hoje, tá? Vamos agora passar para os slides. Bom, então, como foi falado, é a importância da microbiologia no contexto da segurança do paciente. Bom, então, o Dr. Paulo já fez a minha apresentação. Atualmente, eu estou como membro da diretoria da APECI, em 2 gestões, 2017 a 2020, 2020 a 2023, e sou membro do Conselho Científico da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente, e também tenho aí uma experiência aí vasta aí com segurança do paciente, acreditação hospitalar, que é o que vai ajudar aí vocês aí nesse cenário.
primeiramente, a gente tem que entender o que é segurança do paciente, que nada mais é do que a redução de um mínimo aceitável de um risco desnecessário que é associado ao cuidado na saúde. Bom, aí vocês falam, mas o que eu lá no laboratório tenho a ver com isso? Tudo. Porque se a amostra chegar identificada errada, ou ter uma identificação da peça errada para análise, todo o resultado acaba sendo comprometido. Né? E aí, por isso que fala que é aplicável a todos os serviços de saúde, independente da área. E, ao mesmo tempo, a gente tem a RDC 36 de 2013, que esse ano está fazendo 10 anos. Então, esse mês foi comemorado o Abril para a Segurança do Paciente. Então, várias sociedades, várias instituições de saúde estão fazendo o Abril para a Segurança do Paciente. Né, que é uma forma de comemorar e conscientizar sobre a segurança do paciente. Até porque a gente tem que promover um ambiente saudável dentro do serviço de saúde. E aí, a gente tem que pensar em atividades organizadas, estruturadas, com culturas de segurança, processos. Processos que eu falo é como, por exemplo, o material vai chegar lá no laboratório com qualidade, para eu ter uma amostra fidedigna, para poder liberar e assinar um resultado de confiabilidade. Né? Além de tudo, a gente tem que saber os procedimentos, porque não adianta nada eu liberar um resultado lindo e maravilhoso se a enfermagem coletou errado, por exemplo. Né? Então, tem tudo um processo aí que a gente precisa entender. Além de tudo, envolve comportamentos, novas tecnologias, porque hoje em dia, até as análises que são feitas passam por atualizações e passam por constantes mudanças. Então, isso é importante a gente ter em mente para saber o que está certo, o que está errado, o que pode ser melhorado, e, além de tudo, o ambiente da área da saúde como um todo. Além disso, o conceito de segurança do paciente, ele fala o quê? Que é um dano que tem que ser evitável e o menos possível. Então, ele tem que ser o menos possível para causar aquele impacto, seja no psicológico do paciente, no físico, no social ou até mesmo no cenário aí para a família. Qual que é a importância disso tudo? Reconhecer esses riscos assistenciais, descrever as estratégias de prevenção, mitigação, minimização dos incidentes e dos eventos adversos, e precisa também ter o quê? A cultura da notificação. Lembrando que a notificação não é um evento, né, uma atividade punitiva, e sim educativa. Porque, por exemplo, uma vez que você notifica, por exemplo, uma amostra que veio em condições inadequadas, faz o quê? Faz a enfermagem rever processo, faz a próprio laboratório pensar numa melhor forma e numa melhor estratégia desse material chegar com segurança lá no laboratório, né? Até mesmo o transporte, porque às vezes o paciente está lá no pronto-socorro e precisa trazer esse material para o laboratório. Então, quanto tempo ele ficou parado lá no posto de enfermagem, lá do pronto-socorro? Né? Então, tudo isso a gente precisa entender e minimizar. Será que, de repente, para agilizar esse processo do transporte, pode ser usado tubo pneumático? Então, isso precisa ser avaliado, porque em algumas situações pode fazer uma alteração no resultado da amostra, dependendo do que vai fazer a análise. Então, tudo isso precisa ser conversado e ajustado para não ter falhas e erros nas interpretações e na liberação dos resultados. Além de tudo, a gente tem que entender que é assistência ao paciente e também a gente tem que entender que nesse momento COVID, o profissional da saúde, ele também foi considerado como uma segunda vítima. Por quê? Por conta do estresse, né? Muitos desenvolveram burnout. E aí é por quê? Porque relacionado ao trabalho extenso, a sobrecarga e toda a tensão psicológica que nós vivemos aí nesse período de pandemia. E aí, quando a gente fala de evolução da segurança do paciente, então tivemos algumas iniciativas, tivemos a consulta global, que houve estabelecimento de algumas prioridades que são básicas e que precisavam ser feitas.
Ao mesmo tempo, foi feita uma escala de danos evitáveis, uma consolidação da segunda fase do Programa Global de Segurança do Paciente, com elaboração de cartilhas, campanhas de conscientização, até mesmo orientações e reforço dessas práticas de segurança. A Covid-19 levantou várias questões em relação à segurança física e psicológica dos profissionais. Mas por que a questão física? Eu mesma já cheguei a presenciar algumas situações que os profissionais falavam que chegavam no serviço de saúde e não podiam ir de branco, por exemplo, porque podiam ser agredidos dentro do transporte público. Né? Várias situações eu já vivenciei aí na pandemia. Então, tudo isso a gente fala que houve sim uma questão do profissional da saúde, que no começo da pandemia ele foi considerado um herói, um salvador da pátria, um anjo, só que agora as coisas estão se esquecendo um pouco, e isso não pode ser esquecido, porque querendo ou não, o profissional de saúde, ele sofre estresse, ele tem a pressão psicológica, tem a questão financeira, que tudo isso acaba mexendo aí com o seu comportamento e, ao mesmo tempo, com o seu desempenho dentro do serviço de saúde. E aí vamos falar um pouquinho do histórico. Né? O marco inicial da qualidade e da segurança do paciente começou em 1999 com essa publicação, To Err in Human, né? Que é a história do errar é humano, né? Construindo um sistema de saúde mais seguro. Né? Então, isso daí foi o primeiro marco em relação à segurança do paciente. Depois, de 2004 a 2014, foi criada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. O que foi feito nisso? Era um slogan, Pacientes pela Segurança do Paciente. Ou seja, o hospital ele deveria ser um ambiente seguro, só que ele foi visto que era totalmente inseguro. Por quê? Foi quando começou a se aparecer, principalmente a questão de medicação, que foi trocada, foi dada em via de administração errada, que teve até algumas punições aí para os profissionais de saúde na época. Né? Então, tudo isso foi levantado a questão, tanto rótulos, né, de medicamentos que são parecidos, então tudo isso foi levantado nesse período. Foi também visto a taxonomia para a segurança do paciente, ou seja, a classificação, o que é incidente, o que não é incidente, o que é dano e o que pode ser evitado ou não. Foram feitas pesquisas sobre segurança do paciente e também providenciadas algumas soluções para evitar as questões aí de erros no paciente. Temos também as diretrizes de melhores práticas e, ao mesmo tempo, que ajuda a desenvolver e criar projetos e novas formas de comunicação de incidentes. Então, desde uma comunicação, né, de eventos adversos de uma maneira manual, que é onde todo mundo começou, até aprimoramento hoje em dia que nós temos de sistemas onde vocês podem fazer a notificação dentro da sua instituição. Né? E tem vários sistemas aí que vocês podem utilizar. Né? Guias curriculares para a segurança do paciente, foi a partir disso que foi falado a importância de se fazer uma reflexão e de se comentar a segurança do paciente dentro dos currículos, principalmente de graduação e de especialização. Algumas especializações da área médica já estão se falando sobre isso, e inclusive alguns guias curriculares para a graduação também já foram introduzidas. Né? Assim como para a área da odonto, para a área da psicologia, da enfermagem, né? Da microbiologia, né? Da biologia em si como um todo, ou até mesmo para o farmacêutico. Então, isso já está começando a ser sedimentado dentro dos cursos de graduação. Porém, a gente tem que entender que nós temos os profissionais já formados e os profissionais que já terminaram as especializações. E esse é o público que a gente precisa atingir para conscientizar e orientar sobre a segurança do paciente. Além de tudo, nesse período de 2004 a 2014, foram feitas parcerias africanas sobre segurança do paciente. E aí, alguns conceitos que são primordiais. Então, segurança. Então, é evitar os danos decorrentes de qualquer cuidado que vamos prestar ao paciente, desde um erro de identificação da amostra, identificação do paciente mesmo, e aí entender todo esse cenário.
A efetividade nada mais é do que o cuidado científico que é beneficiado por todos, independente do paciente, da família ou até mesmo do profissional. Hoje em dia, fala-se muito do cuidado centrado no paciente. Então, ou seja, aquele cuidado respeitoso, aquela preferência, é o entendimento das necessidades, dos valores, do respeito à informação do paciente e, ao mesmo tempo, entender essas necessidades para direcionar o seu tratamento. Tanto é que, hoje em dia, até já se fala do método clínico centrado no paciente. A oportunidade nada mais é do que o tempo de espera que nós temos para entender, né, a questão dos atrasos, dos erros e o que pode custar tudo isso, né, em relação ao cuidado. Então, por exemplo, o meu laboratório de microbiologia ainda faz tudo processo manual. Então, mas só que o processo manual, ele demora, né? E por quanto tempo eu tenho que deixar esse paciente internado? E hoje em dia, o método automatizado, ele dá o resultado, assim, às vezes, para falar positividade, em horas, né? E aí, só a fenotipagem, a questão da sensibilidade, aí leva um tempinho, mas já encurta um bom período de tempo, né, de análise. E é isso que é importante a gente ter em mente dentro dos nossos serviços. Né? A eficiência, que é aquele cuidado sem desperdício, né? Ao mesmo tempo, entendendo a necessidade dos equipamentos, suprimentos, as ideias, né? E toda a entrega que a gente precisa fazer ao paciente, né? Que é o que eu acabei de falar para vocês. O paciente quer o resultado mais rápido possível e que é o tratamento direcionado. Então, para isso, é necessário que a gente desenvolva métodos, até mesmo novas tecnologias, para poder introduzir dentro desse cenário. E a equidade? A equidade nada mais é do que a qualidade, dentro daquilo que a gente possui e dentro das expectativas que a pessoa precisa diante do acesso do serviço, do gênero, da etnia, localização geográfica e até mesmo condição econômica. Então, ou seja, tudo isso ajuda nesse cenário. Quando falamos ainda de dano, nada mais é do que o comprometimento de uma função ou qualquer parte do corpo que sofra lesão, sofrimento, morte ou até mesmo incapacidade para a pessoa e que gera dano físico, social ou até psicológico. Por exemplo, o mais comum, erro, a questão da lateralidade, erro de cirurgia. Né? Então, por exemplo, o paciente opera a perna esquerda, né, precisa operar a perna esquerda e aí no final faz a direita, né? Então isso é um problema. Ou chega lá no laboratório uma peça que precisa passar pela microbiologia, pela análise, e aí está escrito direita, mas na verdade é da esquerda. Né? E aí você libera um laudo errado, porque você não está vendo o paciente, você está confiando naquilo que estão te trazendo. Né? Então, isso é importante. Por isso que a gente precisa desenvolver barreiras para entender que o material está chegando de acordo, né? E é só um risco, né? Que é a probabilidade desse incidente ocorrer. Essa história de troca de nome, de etiqueta no pote do exame, pode ocorrer? Pode, né? E isso não estou falando nenhuma besteira. Pode ocorrer sim, porque às vezes você dá para a pessoa tal e aí identifica errado tal. Então, por isso que é importante a gente notar barreiras e formas de evitar esses riscos, né, minimizar esses riscos e diminuir os incidentes. Porque, querendo ou não, o incidente nada mais é do que aquele evento que pode resultar ou não no dano do paciente. Imagina, eu lá no laboratório liberar por exemplo, um laudo de uma urocultura de um Acinetobacter multi-R, sendo que, na verdade, não é um Acinetobacter, é uma Klebsiella ou uma E. coli comunitária. Né? Então, tem uma grande diferença, inclusive no direcionamento do tratamento. Né? Então, por isso que a clínica, que nem quem está lá na ponta atendendo, verifica o quê? A questão clínica do paciente com o resultado do exame. Né? Então, é lógico que a clínica do paciente é soberana, mas o resultado também ajuda a complementar, né? E direcionar. Circunstância notificável, nada mais é do que aquele incidente potencial que pode gerar um dano ou lesão.
O near miss é o quase acidente. É aquela história, identifiquei o pote errado, mas eu consegui ver que não é de outro paciente, troquei a identificação. Então, isso é um near miss, né? Incidente sem lesão é aquele que, por exemplo, houve a troca da amostra, mas foi visto de uma forma que deu para fazer a correção e aí não chegou a causar dano no paciente. Tá? Então, isso é um incidente sem lesão. E o evento adverso é aquele que realmente resultou em dano ao paciente, que aí você liberou o laudo errado, o paciente foi tratado de maneira errada, não melhorou, piorou clinicamente e gerou toda a confusão aí que você já conhece, né? Quando a gente fala de classificação dos eventos, então nós temos o incidente, que é aquilo que pode ocorrer. Ele pode dar um dano ou não. E quando a gente fala de dano, ele pode ser um dano leve, moderado ou grave. Eu gosto muito de dar o exemplo da questão da hemocultura, né? Que a hemocultura é um bicho danado que pode dar erros aí. O dano leve. Dano leve seria o seguinte: você colheu a hemocultura, né? Não fez lá antisepsia direito e deu um estafilocoagulase negativo, né? E aí você fala, putz, mas não condiz com a clínica do paciente, ou não condiz com aquilo que ele já tem previamente de resultado de exame. Então, o que é isso? É uma contaminação de coleta. Ele é um dano leve? Sim, ele acaba sendo um dano leve. Só que se você não tem essa parte histórica para saber o resultado anterior, você consegue distinguir isso? Não. E você vai acabar tratando? Dependendo, sim. Principalmente se for um neonato, né? Aqueles bebezinhos lá da neonatologia, dependendo, não dá para ficar esperando muito, aí acaba tratando, né? E considera o agente? Pois bem, né? Hoje a Anvisa determinou, né, os critérios para você classificar a infecção relacionada à assistência à saúde. Então, tem todos os critérios que eles publicam anualmente para todo mundo fazer o diagnóstico de maneira precisa e certeira. E por isso a gente precisa do laboratório de microbiologia, né? No evento moderado, o evento moderado seria o seguinte: chegou lá no laboratório uma determinada amostra que precisa passar para a microbiologia. Só que a amostra veio em condições que não está de acordo para análise. Aí você pede uma recoleta, né? Então, isso, querendo ou não, é um dano moderado, porque você vai ter que furar o paciente de novo, vai ter que colher de novo, vai demorar o resultado. Então, é um dano moderado, né? E o dano grave? Dano grave é quando você liberou o resultado errado, né? Então, houve a troca do material e não perceberam erro na identificação do paciente, e aí você liberou o laudo, que não condiz com a clínica do paciente. Isso é um dano extremamente grave, né? Gera até processos em relação a isso. Por isso que é importante a gente ter essa noção. E tudo isso, eu estou falando o quê? São conceitos da Organização Mundial da Saúde, né? Não estou inventando nada, é tudo que está aí descrito pela OMS. Quando a gente fala no período de 2015 a 2020, aí já pulou para as iniciativas da segurança do paciente, ou seja, é a consulta global para estabelecer a prioridade, né? Então, principalmente dos representantes dos países, para saber a questão da prioridade, né? O que é preciso ou não. A escala de danos evitáveis, né? Então, já é demonstrado o que pode ser evitável, o que é não. Consolida a segunda fase do Programa Global de Segurança do Paciente. Foram feitas cartilhas, campanhas de conscientização, até mesmo orientações e reforços sobre práticas de segurança. É a partir daí que veio as metas internacionais de segurança do paciente, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. O Covid-19 levantou várias outras questões, né? Em relação aos profissionais da saúde, porque até então falava-se muito da questão de saúde ocupacional, mas não de uma forma que colocava o profissional em segundo plano, né? Porque a primeira vítima é o paciente, claro, mas aí o profissional da saúde, ele acabou virando a segunda vítima, e nessa segunda vítima, querendo ou não, ele teve vários problemas aí, que inclusive durante o período da pandemia, a própria Organização Pan-Americana de Saúde fez um evento online com todos os países da América Latina, reforçando a questão da importância da segunda vítima. E aí foi falado sobre a questão do burnout, dos problemas de saúde mental, de tudo que é preciso fazer até para fazer o acolhimento do colaborador,
né? Então, não é só simplesmente falar que ele tem que dar produtividade, mas sim também acolher, porque ele teve que lidar muito com a questão da morte, né? Então, teve que acolher. É o profissional da saúde e não o profissional da morte, né? Então, foi esse o cenário aí que foi feito até pela OPAS, na ocasião. Aí, vamos falar um pouquinho dos desafios globais que tem tudo a ver com a gente. No primeiro desafio global, que é 2005, o slogan foi: uma assistência limpa é uma assistência segura. Ou seja, foi falado de várias questões em relação à higienização das mãos. E aí foi a questão que foi falada para todo mundo. Todos os profissionais precisam se conscientizar em relação à higienização das mãos. No segundo desafio, que foi em 2007, cirurgias seguras salvam vidas. Ou seja, tem muito procedimento cirúrgico no mundo. E aí, as complicações foram vistas, né? E aí, que é a questão da cirurgia segura. Pode falar, Paulo. Não, Patrícia, eu não é isso mesmo, são as metas internacionais as 6 metas, né, do paciente, né? É isso mesmo. Isso. Né? Tanto é que a sexta meta até deram uma mudadinha, né, agora. Deram uma atualizada nela. Né? E aí, em 2011, já foi levantada a questão da resistência microbiana aos antimicrobianos. Então, começou-se a falar em 2011 essa história. Estamos em 2023. Né? E aí, por causa da Covid, piorou o cenário da pandemia. Né? Então, ou seja, o que já estava ruim em 2019 por conta do uso, né, a questão da importância do stewardship, a questão da importância de direcionar o tratamento, né, não fazer tratamentos empíricos, piorou com a Covid. Por quê? Porque, primeiro, pacientes graves já chegavam, né, tomando antibiótico da comunidade. Então, isso já dava uma seleção microbiana, uma pressão seletiva e, ao mesmo tempo, uma resistência a principalmente aos antimicrobianos. Ficamos reféns de antimicrobianos, porque acabou faltando para tratamento e a gente teve que usar coisas similares para poder fazer esse tratamento. E o paciente COVID, ele ficou muito tempo internado, meses, né, em alguns casos. E aí, querendo ou não, é muito tempo de UTI, muito tempo entubado. Então, tudo isso acabou comprometendo e piorando a questão da resistência microbiana, né? E aí, quando a gente fala de uma assistência limpa é uma assistência segura, a prioridade é a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso aí a gente tem infecção da corrente sanguínea, associada a catéter ou não, infecção do sítio cirúrgico, infecção do trato urinário associada a catéter ou não, pneumonias associada à ventilação mecânica ou não, né? Então, e ao mesmo tempo, tudo isso contribuiu para o quê? Para a gente fazer uma reflexão em relação ao que a gente presta de cuidado ao paciente. Né? Então, ênfase na higienização das mãos. Então, vocês ouvem direto a CCH falar: lava a mão, lava a mão, lava a mão, né? Usa o álcool gel. Então, é por causa disso. Que foi feito, né? Na época da pandemia, a gente nem precisava falar muito de higienização das mãos, porque o povo já ia direto no álcool gel. Né? O consumo nosso era maravilhoso, né? Só que agora que as coisas estão baixando, aí estão voltando, as pessoas estão esquecendo. Né? E até mesmo na comunidade, você vê que algumas doenças que tinham sumido na pandemia, tipo uma conjuntivite, uma disenteria, né? As jecas da vida que tinham sumido, agora estão voltando. Porque as pessoas estão deixando de fazer aquela boa prática da higienização das mãos. Né? E são o quê? Quando a gente fala em serviço de saúde, tem uns 5 momentos elaborados pela OMS. Agora, em maio, que vai ser o mês do controle de infecção, vocês vão ver que vão ter várias atividades aí. Inclusive, a Sobrasp vai divulgar uma série de materiais em relação à higienização das mãos. Né? Inclusive, eu estou como uma das autoras. E aí, a gente vai estar falando aí de higienização das mãos para vários setores aí que existem lacunas. Né? E aí que é preciso a gente explorar esse cenário. E também falar um pouquinho das metas internacionais aí de segurança do paciente.
Quem que não viu esse cartaz, né? Dos 5 momentos para a higienização das mãos. Antes e após contato com o paciente, antes e após procedimentos que eu vou fazer no paciente e após tocar áreas próximas ao paciente. Né? Então, isso a gente já está careca de saber. Mas aí eu te pergunto, será que todo mundo faz? Né? Então, essa é a pergunta, né? Quando falamos em meta internacional de segurança do paciente, então, primeira coisa, identificar corretamente o paciente. Então, a gente tem que identificar o paciente de maneira correta. Porém, será que essa amostra que está chegando para a gente está identificado corretamente? Está legível? Né? Então, porque tem lugares que ainda, infelizmente, vai no método manual. Né? E aí, será que está chegando legível para a gente? Né? Então, tem tudo isso. Melhorar a forma de comunicação entre os profissionais de saúde, e aí entra a questão do laboratório, porque tem os resultados críticos, né, que precisam ser passados de maneira rápida e de maneira eficiente, e o problema é que às vezes essa comunicação não chega, né, e é preciso passar esse valor crítico de maneira rápida e eficiente, né. Melhorar a segurança na prescrição e administração de medicamentos, né? Isso é fatídico, que foi por isso que começou-se toda a história em relação à segurança do paciente. Né? A meta 4, que é a cirurgia segura, né? Que é a intervenção em local seguro, no paciente correto, lateralidade correta. Né? E a higienização das mãos como quinta meta, né, como uma forma de prevenir infecções, que isso já vem lá da época de Samuel Weiss, que fala que a higienização das mãos reduz muito as infecções relacionadas à assistência à saúde, e a meta 6, que é a redução das quedas dentro da instituição e, ao mesmo tempo, diminuir e reduzir o índice de úlceras, né, por pressão ou famosa lesão por pressão. Né? Então, e isso que a gente tem que adotar aí no nosso cotidiano, tá? Eu trouxe para vocês esse boletim da Anvisa, que foi publicado final do ano passado, começo desse ano. Ele é um boletim de segurança do paciente, é o número 27, que registra principalmente os incidentes mais notificados nos serviços de saúde em 2014 até 2021, dentro do sistema Notivisa. O que é o sistema Notivisa? É um sistema do Ministério da Saúde que o profissional cadastrado pela instituição de saúde entra no sistema da Anvisa e faz a notificação do evento que ocorreu dentro da instituição. E, lógico, para você notificar isso na Anvisa, precisa ter uma discussão prévia com toda a equipe, todo mundo tem que estar ciente e tem que ter um plano de ação. Por quê? Porque quando a vigilância sanitária vai no serviço de saúde, ele pega o Notivisa, vê quais as notificações foram feitas e compara para ver se foi feito o plano de ação e se esse plano de ação foi efetivo. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem por que tem esse cenário. E aí, se a gente fizer o comparativo de 2014 a 2019 e de 2019 a 2021, a gente percebe o quê? Que algumas coisas mudaram aí na assistência ao paciente, mas especificamente para o laboratório, o que acontece? Principalmente na flecha vermelha, que são as falhas ocorridas em laboratórios críticos ou de patologia. Essas falhas, o que é? Erro de identificação, erro no processo de análise, erro na condição da amostra, né? Então, tudo, até mesmo a amostra que foi levada e foi identificada com lateralidade errada, tá? Então, tudo isso acabou entrando nesse cenário. E aí, também eu coloquei em azulzinho a falha de identificação no paciente, que é lógico que isso compromete todo o processo. Uma vez identificado errado o paciente, errou tudo, né? E precisa ter uma dupla checagem, uma conferência nisso, né? Aí eu pergunto para vocês, onde entra a microbiologia? Então, desde a higienização das mãos, desde a identificação correta da amostra, né, a identificação correta do material, né, porque já aconteceu, né, de uma instituição que eu trabalhei, o pessoal falar que era um pólipo e, na verdade, era o outro material. Né? Era que precisava ser analisado. Então, só para vocês verem, né, que como isso pode prejudicar uma análise. Né? E outra coisa, coleta adequada do material. Ah, foi coletada à beira-leito ou foi no centro cirúrgico?
Porque acho que o Paulo lembra muito bem dessa época, que a gente ficava brigando com a enfermagem, com os médicos, que não era para colher suave de ferida, né? Se não for em centro cirúrgico, esquece. Não é para ficar colhendo suave de lesão por pressão para falar, ai, qual que é o bichinho que tá ali? Não, não é, né, gente? Pelo amor. Senão, ao invés de você tratar a bactéria que está causando a infecção, você está tratando colonização. E aí, o que induz? Resistência microbiana. Né? Então, tudo isso a gente tem que ter em mente. Né? Além de tudo, a gente precisa confiar no resultado que é liberado. Né? Então, isso é primordial dentro do serviço. E é o que a gente espera. Né? Por isso que fala toda a história de controle de qualidade, né? Aqueles testes que são feitos dentro do laboratório para garantir a confiabilidade aí também dos resultados. Aí, em 2007, cirurgia segura salvam vidas, aí veio a história da lista de verificação da cirurgia segura. É o time-in, time-out, né? E aí que entra a história da identificação correta do material. Todo mundo faz tipo um pare e vamos conferir se realmente está identificado de maneira correta. Mesmo assim, ainda dá falhas, né? E aí é que a gente precisa adotar medidas e barreiras para evitar isso. E a microbiologia, de novo, né? Então, material que foi identificado de forma correta, a lateralidade, membro correto, né? Porque a história, colheu, o médico pediu lá no centro cirúrgico uma hemocultura, porque precisa, né? O paciente fez bacteremia e tal, e aí acabou colhendo. Então, será que foi colhido de membro correto? Principalmente quando pede 2 amostras, que tem que ser de sítios diferentes. E às vezes a pessoa aproveita o mesmo sítio e faz 2 amostras. Né? Então, isso que é o grande problema. Né? A identificação foi correta? Né? O material foi coletado de maneira correta? É arterial ou é venoso? Porque isso também dá diferença aí na interpretação do resultado. Né? E aí depois a gente fala da prevenção de resistência microbiana aos antimicrobianos, que a ideia é reduzir em 50% os eventos adversos graves, porque a partir do momento que você tem resistência aos antimicrobianos, esse paciente fica mais tempo internado, ele é grave e, querendo ou não, toda infecção relacionada à assistência à saúde, ela é moderada ou grave, e aí é que a gente precisa ficar muito atento. Né? E aí o papel do laboratório de microbiologia é fundamental porque vai fazer o quê? Vai fazer o tratamento guiado, né, com evidência daquilo que deve ser utilizado. Né? Envolve também erros de administração de medicamentos, a meta é reduzir isso em 5 anos, né, até que conseguiu mais ou menos, né, porque aí depois piorou com o Covid. Né? E o tema foi o quê? Medicamentos sem danos. Tá? Quando falamos de resistência microbiana, então nada mais é do que o aumento de infecção por patógenos multiresistentes. E a gravidade dessas infecções gera um aumento da morbidade e mortalidade. E, ao mesmo tempo, queima o nosso arsenal tecnológico, que é o que a gente viu no Covid, né? Que a gente acabou ficando aí sem polimixina. E você faz o que sem polimixina? Né? Aí foi introduzido outras medicações, que aí acabou sendo oneroso para o serviço de saúde, mas era o que tinha para poder salvar o paciente. Né? E tinha que ser usado com muito critério, porque para não queimar também, né? As opções terapêuticas ficaram limitadas, como eu falei, a Covid-19 piorou todo esse cenário, e em 2021, o Ministério da Saúde publicou um documento chamado PLACON, que é o Plano de Contingência para conter a disseminação de agentes multiresistentes. O que esse PLACON diz? Ele define responsabilidades e atribuições diante das esferas federal, estadual e municipal, e independente do tipo de serviço, ele é aplicado para todos os serviços. E qual era o escopo? Evitar a disseminação de agentes como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos e polimixina. Né? É aquelas multidrogas, né? Multidrogas resistentes. Os enterococos resistentes à vancomicina e as marsas, né, que são Staphylococcus resistente à oxacilina. Hoje em dia, até fala-se em resistência intermediária à vancomicina.
né? Então, por isso, essa questão da importância do Placon. E aí, qual que é a causa de tudo isso? Uso indiscriminado de antimicrobianos, que é o que a gente viu na pandemia, porque todo mundo que falava que estava com Covid já estava com uma azitromicina de lambuja, né? E aí já chegava com uma azitromicina. E aí, querendo ou não, era uma queimada, né? Na terapêutica disponível. O que aconteceu? Pressão seletiva das bactérias e aumento da frequência das bactérias multiresistentes. E onde a gente encontra esses micro-organismos? Desde o próprio paciente, que já vem colonizado de casa, até mesmo dos profissionais da saúde que deixam de higienizar as mãos, ou até mesmo materiais contaminados, que é o que a gente viu, né? Falta de insumos, e aí a gente acabou pegando até materiais, né? Do exterior, né? Principalmente, né, sedativos, que acabou sendo o grande problema, e às vezes, mesmo com a dosagem prescrita, que é o ideal, ainda às vezes o paciente não respondia corretamente, né? Então teve tudo isso. Além de tudo, a gente tem que entender que o meio ambiente também é importante, principalmente os alimentos que são ofertados dentro do serviço de saúde. Outras fontes de contaminação, desde os equipamentos, esteto, esfigmo, termômetro, o aparelho de PA, né, ou até mesmo o monitor cardíaco, o próprio paciente que já precisa de um uso de um antibiótico, porque ele está colonizado, ou realmente ele está infectado, e aí entra o papel da microbiologia, saber identificar corretamente quais são as bactérias de importância clínica que esse paciente tem, né? E aí fazer uma análise adequada para direcionar até e guiar esses antimicrobianos. E aí tem a questão dos profissionais que podem transmitir isso de um paciente para outro, e também a questão do ambiente, a questão da maçaneta, o uso compartilhado de banheiros, né? Então, tudo isso acaba sendo um outro problema. Quando a gente fala de tempo de permanência no ambiente dos micro-organismos, nós vemos que o Clostridium ele pode ficar mais de 5 meses, o Acinetobacter de 3 dias a 11 meses, o Enterococo, incluindo o VRE, de 5 dias a até mais de 46 meses, a Pseudomonas de 6 horas a 16 meses, Klebsiella de 2 horas a até mais de 30 meses, o Staphylococcus, incluindo Marsa, de 7 dias a até mais de 1 ano, e o Norovírus de 8 horas a até mais de 2 semanas. Então, vejam a importância do ambiente, né, e a questão da importância da limpeza. E aí a gente cai no conceito de IRAS, que provavelmente vocês já viram na aula de ontem, mas não custa nada a gente reforçar aí a ideia, né, que as IRAS são todas aquelas infecções adquiridas dentro do serviço de saúde durante o período de internação até após a realização de um procedimento cirúrgico. Qual que é a importância? Reduzir os eventos adversos, realizar uma busca ativa, né, de maneira efetiva, prevenir a infecção por agente multiresistente, padronizar os critérios, né, de diagnóstico dessas IRAS, possibilitando um benchmarking entre serviços de saúde, seja dentro do município, do estado ou até mesmo no Brasil, detectar e realizar intervenções no casos de surto, adotar medidas e avaliações que estejam efetivas dentro do serviço e prioridades de atuação. Você sabia que patógenos causadores das IRAS no ambiente, estima-se que de 40% a 60% estão nas unidades críticas, UTIs, centro cirúrgico, né, principalmente. De 20% a 40% ocorre por infecção cruzada através das mãos. De 20% a 25% induzida por antimicrobianos. 20% relacionados somente ao meio ambiente. Então, aquela história de compartilhar o ambiente, tá? E os patógenos mais comuns, Clostridium, Acinetobacter e Marsa. Principais topografias, né, eu já acabei falando, né, que são as pneumonias, as infecções respiratórias associadas ou não a procedimentos, a infecção da corrente sanguínea, associada ou não a catéter, infecção do sítio cirúrgico, infecção do trato urinário, associado ou não a catéter. Mas os desafios no controle das IRAS. Então, resistência microbiana, que é uma coisa que eu já bati o martelo até agora, limpeza e desinfecção de superfície, né, a importância da limpeza. Então, aquela famosa história. Ah, mas hoje é dia de terminal. Puxa, mas tem que fazer terminal hoje? Tem que fazer. E não existe
recusa de terminal, e sim uma reprogramação em virtude da demanda, tá? E aí também a gente vai falar de questões relacionadas ao ambiente, né, que também acabam envolvendo, só que o primordial é o quê? É a resistência a germicidas, tá? Então o vermelhinho tinha que estar em cima aí dos germicidas, tá? Então a gente vai falar agora, nessa segunda parte, a resistência a germicidas. Além de tudo, tem a questão de obra e reforma, né? Que, querendo ou não, obras e reformas, nenhum hospital, né, passa por reforma, né? Imagina, isso passa longe, mas na verdade é uma realidade. E que, querendo ou não, afeta o laboratório de microbiologia diretamente, porque principalmente se não isola a história do ar-condicionado, é uma desgraceira, né? Terceirização de serviços, né? A história do contrato, o que pode, o que não pode ser feito, e situações novas aí no ambiente hospitalar, né? Desde arquitetura, né? Outras formas aí de limpeza que nós temos, enfim. Doutora Patrícia. Pois não. Oi. A gente tem duas perguntas, a gente vai passar para um assunto mais de outro. Júlia, você quer falar a pergunta? A Larissa está aqui conversando com a gente nos comentários, e ela faz a seguinte pergunta, né? Qual dos patógenos é o mais perigoso? Eu vou deixar, né, a senhora responder, né, doutor Paulo? Olha, na verdade, assim, Larissa, não é que existe um patógeno mais perigoso. O grande problema é o patógeno ele se tornar multiresistente, ou o que a gente chama de micro-organismo multidroga resistente, né? Que ele é resistente a tudo, e aí esgota sua opção terapêutica, né? Tudo isso ocorre por conta de uma pressão seletiva. É aquele paciente que às vezes já é imunossuprimido, já fazia um uso prévio de antimicrobiano, e aí ele foi piorando clinicamente, foi tendo resistência antimicrobiana, e aí desenvolve essa questão. Então, é difícil falar para você qual é, né, dos micro-organismos aí de importância clínica, aquele que é o mais perigoso, né? Todos são, na verdade. O que a gente não pode deixar é a questão da resistência aos antimicrobianos, porque uma vez ele sendo droga multiresistente, já era. Esgotou-se todas as nossas opções. Obrigada. Ela faz uma outra pergunta, né, Júlia? Você consegue localizar para colocar aqui na tela para a gente? Na verdade, ela faz um comentário, ela coloca assim, notificação auxilia no processo para não haver erros nos resultados. Minha pergunta é, ela põe assim, no caso, o Covid diminuiu, né, significativamente, porém se sabe de pessoas que estão pegando. É melhor usar máscaras? Na verdade, pela nota técnica, nota técnica 7, que foi atualizada em 31 de março, ela fala o seguinte, que alguns setores ainda precisam utilizar máscara. Por exemplo, centro cirúrgico, pronto-socorro, principalmente na triagem de sintomas gripais, ou isolamento, né? Paciente que está em precaução respiratório tem que manter, tá? Essa questão. E se o paciente está na suspeita, não tem jeito, tem que utilizar. Só que o que a gente vê ainda dentro dos serviços de saúde? Muitas pessoas ainda não não abandonaram a prática de ficar dentro do serviço de saúde com a máscara. Ainda sentem-se seguras em usar a máscara. Até mesmo no transporte público, você vê que principalmente no metrô, né, no ônibus, principalmente em horário de pico, sempre tem gente com máscara, né? Porque as pessoas ainda têm aquele receio, né? E eu falo para vocês que quando eu pego o metrô, eu também tenho um pouco de receio. Então, eu ainda uso dentro do metrô. Quando é lugar aberto, por exemplo, estou andando no parque, né? Ou aqui no condomínio que eu moro, que ele é mais aberto, arejado, aí não. Mas só que eu ainda tenho alguns receios. Agora, o importante é tomar vacina, né? Porque começou a ser dado agora a vacina bivalente. Então, é importante a gente atualizar, né? Assim como tem a vacina da gripe, né, que é dado todo ano, a da Covid, a tendência é que se caminhe para a mesma situação também, né? Certo, obrigada. Muito obrigada. Imagina. Larissa, obrigada pela participação. Então, vamos lá, gente. Vamos falar agora resistência a germicidas.
né? A gente acha que resistência é só os antimicrobianos, e não. Também foi falado a germicidas. Eu trago aqui esse livro, que quem quiser também dá para obter gratuitamente aí pela internet. Ele fala o seguinte, que em 2005 começou-se a falar preocupação sobre resistência a germicidas. E, recentemente, começou-se a falar sobre um programa de gerenciamento de antibióticos na prática clínica, na agricultura e também para antissépticos, por exemplo, clorexidina. Por quê? Porque tem alguns estudos que já falam sobre a questão da resistência à clorexidina. Tá? Eu também já vi alguns que falam até que o VRE já está ficando resistente ao álcool, né? Ao álcool 70. Então, assim, existem já algumas coisas borbulhando nesse sentido. Tá? E tanto é que dentro desse cenário da agricultura, do ambiente como um todo, foi falado, o ano passado, principalmente, no Congresso Brasileiro de Infecção Hospitalar, a questão do conceito One Health. O que é o conceito One Health? Significa que todos nós, independente se é animal, as plantas, né, ou a água, então tudo isso precisa ser protegido de uma maneira conjunta e eficiente, evitando-se o uso indiscriminado de agrotóxicos e principalmente de antimicrobianos na criação dos animais, né? Até para evitar que isso também venha para o ser humano de uma forma diluída e que possa fazer um papel de pressão seletiva na questão das doenças. Tá? Então, isso tudo já foi começado a falar, né? E já é um conceito que já vem vindo aí do One Health. Tá? Em 2017, foi sugerido 2 tipos de ações em relação à questão do germicida, para ter o quê? Um uso racional. Durante o período Covid, nós vimos o quê? Principalmente as pessoas muito preocupadas em relação a querer usar, por exemplo, os saneantes que a gente usa no hospital, para poder usar em casa, para evitar, para poder matar o Covid. Né? Várias vezes eu já vi isso, seja o quaternário de amônia, biguanida, ou até mesmo o peróxido de hidrogênio acelerado. Né? E aí as pessoas ficavam falando, mas será que isso vende no mercado para eu poder usar em casa? Durante a pandemia Covid, alguns produtos até tinham, em menor concentração, mas tinham. Aí depois a Anvisa, ela publicou uma normativa proibindo que esses produtos domissanitários tivessem ação antimicrobiana em casa, né? Deixar isso só para o serviço de saúde. Tá? Então, olha a importância disso tudo. E aí, os germicidas com baixo poder bacteriano pode induzir a resistência microbiana. Então, por isso, a importância da gente fazer o quê? A limpeza de maneira correta, na concentração correta e na diluição correta. Porque, às vezes, o pessoal da higiene fala assim, tá muito fraquinho, né? Eu vou deixar ele mais forte. E nessa de deixar mais forte, você está mexendo na concentração. E isso é um problema. E é importante avaliar a quantidade dos princípios ativos, que hoje em dia tem produtos com 2, 3 princípios ativos. Mas será que ele é efetivo dentro do meu serviço? Então, boa pergunta aí. E, ao mesmo tempo, avaliar o meio ambiente e as pessoas. Porque, principalmente lá na bancada da microbiologia, a gente já usa um determinado produto. Mas será que realmente ele está sendo efetivo? Ele não está deixando colonizado a minha bancada? Né? E quando falamos a resistência a germicidas, então este estudo foi publicado em 2020, falando sobre formulações complexas, avaliando a eficácia dos testes de laboratório com referência nacional. E, ao mesmo tempo, ele também avaliou a questão da atividade virucida, ou seja, o que o vírus tem nesse cenário, né? O que pode contribuir com resistência ou não. Agora, existe essa publicação, né, que foi feita final do ano passado para começo desse ano, que é da OMS, que fala sobre em busca da eliminação de danos evitáveis nos cuidados de saúde, que é uma reflexão sobre o cuidado inseguro, causas de mortalidade, o que é dano evitável,
quais os custos financeiros e econômicos para o serviço de saúde ou até mesmo para uma operadora de saúde, e a decisão do Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente, que é vigente de 2021 até 2030. Então, veja, temos uma meta aí para cumprir. E aqui eu trago para vocês os 7 objetivos estratégicos desse manual, que ele fala o quê? Zerar os danos, identificar quais são os problemas, capacitar esses profissionais, rever os processos e, ao mesmo tempo, promover a cultura de segurança, engajando, orientando esses profissionais e também construir diretrizes fortes e seguras numa jornada do paciente, né? Outra coisa também importante é a história de traçar uma meta e objetivo para garantir o quê? Uma assistência segura e, ao mesmo tempo, uma qualidade do seu serviço. Né? Então, vejam que esses 7 objetivos estão aí bem engajados dentro da microbiologia também, se a gente for parar para analisar. Né, dentro da questão laboratorial como um todo. Então, o laboratório ele não fica fora disso. Né? Ele é uma parte integrante desse processo. E o que é importante a gente pensar? Que pacientes e familiares eles têm que ser parceiros na cultura de segurança do paciente, com uma evidência na melhoria nas políticas de ação, conhecimento científico e na experiência do paciente. Lembrando que a gente tem a questão da experiência que pode ser positiva ou negativa, ao mesmo tempo a gente tem que sustentar isso na instituição, não é só simplesmente implantar a cultura de segurança, mas ao mesmo tempo tem que sustentar isso, fazendo uma educação continuada, campanhas e conscientizações em relação à importância de obter uma informação segura, fidedigna, porque hoje em dia tem o Dr. Google, que dá tudo, tem o ChatGPT, que também que dá tudo, só que a gente tem que selecionar e filtrar essas informações para a gente não fazer um fake news, né? E, ao mesmo tempo, garantir que o nosso paciente tenha uma segurança durante a assistência prestada, tá? Desafios aí para a microbiologia. Então, combate à resistência microbiana, atualização profissional, novas tecnologias, porque a gente vê que o CLSI vai atualizando e também tem outras metodologias, né, principalmente as nacionais aí, que estão sendo constantemente renovadas, estudadas, né, e precisa de investimento, porque senão não dá, e precisa ter controle de qualidade. Qual é a conclusão dessa minha palestra aqui? Que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são as principais causas de eventos adversos graves. O laboratório de microbiologia precisa estar alinhado com as práticas assistenciais. Então, ou seja, aquele protocolo que tem lá, protocolo de sepse, protocolo de coleta de exames, tem que estar linkado e tem que estar validado junto com o laboratório, porque senão não dá nada certo. Tem que ter uma análise criteriosa, contribuir para a segurança do paciente, atualização constante das metodologias de análise, os produtos precisam ser validados pelo SCIH, né, porque a gente precisa ter a parceria deles também, novas tecnologias e a formação dos profissionais, que se a gente não tiver uma formação adequada, uma atualização constante, a gente acaba perdendo e ficando para trás. Obrigada, pessoal. Bem, Patrícia, queria perguntar uma questão para você. Como você explicou e a gente sabe, né, que na área da microbiologia, ou do laboratório em geral, o principal fonte de erro são o pré-analítico, né? Que é lá onde vai fazer a coleta, colhe errado, colhe no suave, como você falou. E aí, uma boa prática é fazer um manual, né? O laboratório faz um manual certinho de como coletar, qual é o material que usa, e é validado com o CCH e distribuído, né? No centro cirúrgico, principalmente, que às vezes o centro cirúrgico ele é um centro que vem muitos médicos. Então, quando ele vai colher, ele fala assim, pega lá o tubinho para mim, ele nem sabe o que é, né? E ali os funcionários que estão lá, eles têm que estar
de acordo com esse manual, que é institucional, né, está na instituição toda, para saber que frasco que ele dá para o médico. Então, esse alinhamento eu acho super importante no ambiente hospitalar, para que todos tenham conhecimento, né? Desde lá do próprio laboratório até o TI, até centro cirúrgico. Você acha, tem alguma outra ideia de fazer essa segurança, Patrícia? Você conhece alguma no seu conhecimento? Olha, hoje em dia, considerando até as metodologias de certificação, seja ela Kementon, JCI, a própria ONA, ou até mesmo uma que está chegando agora, que é o AXA, independente de qual que seja, todos enfocam a questão da segurança, né, do paciente. E aí, o que eles falam muito é a questão, principalmente na prática clínica, ter o safety handle, que é para fazer o direcionamento, né, não colher exames além do necessário, e sim direcionado para diagnóstico, né, para fazer uma reabilitação, diagnóstico preciso, certeiro, com um tratamento adequado, considerando que hoje em dia nós temos também a sinistralidade alta das operadoras de saúde, que isso acaba complicando, né, dentro do cenário, e aí influencia a questão do pagamento, e a importância dos protocolos alinhados, independente da metodologia de certificação, ela é importante que todos os gestores estejam alinhados, né, os gestores assistenciais, eles estejam alinhados com a prática, porque muitas das vezes eu entendo que o hospital ou o serviço de saúde trabalha com um corpo clínico aberto. E aí o médico vai lá, ele é o cliente, ele manda, desmanda, entre aspas, vai. E querendo ou não, a enfermagem fica vendida, né? E o laboratório também, porque ele quer que colhe de tal lugar, de tal forma, no tubo XYPTO, e tem que fazer a análise XPTO. E você que se vire, né? E na verdade não é assim. Dependendo do que ele está querendo, a gente tem que negociar para sair num patamar ideal, né? E é aí que mora o problema, né? Por isso que o apoio da alta gestão, e principalmente da diretoria clínica, diretoria técnica e das práticas assistenciais, é fundamental. Ok, Patrícia. Muito obrigado, doutora Patrícia. Imagina, que isso. Eu quero agradecer, mas a gente parte depois para os agradecimentos, mas a doutora Terimar Roso fez uma pergunta. Júlia, aqui. No hospital, a higienização das mãos. A Júlia está presa. No hospital, a higienização de mãos e superfícies são críticas. E as IRAs em UBS, tem algum dado ou informação? Então, deixa eu te falar uma coisa, Terimar. Minha dissertação de mestrado foi sobre a questão da atenção primária à saúde, né? A questão da biópsia de próstata. Então, meu mestrado foi sobre a questão da identificação da prostatite, ou até mesmo de infecção urinária pós biópsia de próstata transretal, né? Guiada por ultrassom. E aí foi visto o quê? Que quando você faz uma antibiótico profilaxia, é uma coisa, tá? Para o tratamento, ele até ajuda no tratamento da infecção urinária. Agora, quando você faz ele de maneira não profilática, isso acaba induzindo a resistência microbiana. Principalmente se o paciente ele já veio previamente com infecções urinárias de repetição. E isso já acaba dificultando o tratamento. E é lógico que a questão do exame, né, guiado por ultrassom, ele é muito seguro. São mínimas as complicações. Mas, em termos de infecção, eu detectei mais infecção urinária e prostatite. Tá? Só, acho que do meu estudo, foram acho que 2 pacientes que ficaram graves, né? Só que um já era bem imunossuprimido, acometido, mas assim, conseguiu sair super bem, e um outro que realmente assim, ele tinha outras comorbidades que ele não saiu tão bem assim. Né? Então, assim, a questão das infecções relacionadas à assistência à saúde na atenção primária realmente ainda é um grande desafio, porque não tem dados nacionais sobre isso.
Tá? Por que não tem? Por causa da dificuldade, porque às vezes, na sua unidade, o paciente foi fazer, por exemplo, foi tomar uma vacina. Eu estou falando de vacina, que é coisa simples, querendo ou não, a pessoa volta. Aí ela teve uma celulite pós-vacina no braço. Ela deveria voltar para poder notificar como um evento adverso. Só que, e isso está relacionado principalmente ou a falha de técnica na aplicação ou higienização das mãos. Um dos dois. Tá? E aí, a pessoa não volta e você não fica sabendo. E se você, por exemplo, trabalha numa UBS que a gestão, né, a cogestão, né, é uma OSS, mas ela não tem uma ligação com uma outra que é próxima do bairro vizinho, você perdeu o dado, porque você não tem um segmento. É diferente quando é de uma mesma OSS, por exemplo, porque aí já tem todas mapeadas no bairro, né, na área de abrangência dessa OSS, e aí é obrigatório, né, ter uma conversa em relação à questão epidemiológica. Tá? Então, essa é a grande dificuldade na atenção primária. E, já que você falou de atenção primária, existe também, hoje em dia, a questão da resistência microbiana na atenção primária. Tá? Inclusive, eu faço até parte de um grupo aí de enfermeiros e eles estão levantando muito essa questão de como é mal conduzido o antimicrobiano na comunidade. E aí o paciente, quando chega no pronto-socorro ou no hospital, já era para a gente, né? Queimou todas as opções terapêuticas possíveis. A gente teve, a Anvisa atualizou, né, alguns integrantes de uma comissão, né, para infecção, no caso, para prevenção, né, da infecção de resistência, e eu acredito que isso vai também contribuir, né, para a gente reduzir. A gente não vai se estender tanto, tem vários parabéns. Eu perguntaria somente assim, a gente tem até 2030, né, para ter várias ações, né, e assim, eu perguntaria, nesse momento, né, o que é mais difícil? É fazer o profissional de saúde lavar as mãos, seguir os protocolos, é implementar os protocolos nos hospitais diante da dificuldade que a gente tem nos hospitais, em alguns hospitais públicos na infraestrutura. O que a senhora diria, assim, no contexto geral, e até para a gente alcançar 2030 aí uma redução disso tudo, alcançar o objetivo? Olha, primeiro tem que adequar a estrutura, né? A estrutura física, porque se você não tiver uma estrutura física adequada, compromete todo. Você pode ter o melhor produto, mas se a estrutura física não estiver adequada, esquece, porque você não vai ter o resultado. Isso a gente pode, principalmente em serviço público, os prontos-socorros cheios, a sala de observação superlotada, né? Que deveria ter 1 metro de distância entre um leito e outro. E tem? Não tem. Né? Se tiver meio metro é muito. Então, assim, isso acaba prejudicando. Então, a estrutura é uma coisa que precisa ser revista com uma urgência. Outra coisa, que a gente está vivendo num cenário bem difícil, né? Porque está tendo muitas demissões em massa, as pessoas estão perdendo, né, o emprego, e nessa de perder o emprego, você perde também a questão do convênio. Né? Então, você acaba deixando de ter o convênio, né, que era da empresa. Lógico, se você está desempregado, você não consegue pagar. E para onde você vai? Serviço público. Né? Você vai para o SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele já está sobrecarregado. E aí você entra mais pessoas e aí acaba prejudicando. Então, a gente tem um cenário muito difícil que precisa ser passado. Precisa ser passado. Principalmente quando a gente fala de saúde suplementar. Quando a gente fala já de serviço privado, que é saúde suplementar, a gente já não tem tantos problemas. Por quê? Porque como tem uma fiscalização, já tem uma outra regra, então já tem que seguir com uma estrutura um pouquinho melhor, né? E só que aí a gente vai barrar em questão de custo. Às vezes você não vai ter o melhor produto, mas dá para ter aquele intermediário que você consegue trabalhar, por exemplo. E aí depende muito da negociação do serviço de saúde. É possível,
né, chegar daqui 7 anos com um melhor cenário dentro da segurança do paciente? Sim, é possível. Para isso, é o que a gente já está fazendo, né? E o Micromeio está de parabéns nisso, né? Já trazendo esses contextos, essas reflexões para todas as pessoas, para poder já fazer uma reflexão e aplicar aí dentro do seu serviço de saúde. Então, isso é primordial. Sim. Eu quero agradecer. Doutor Paulo, tem mais alguma pergunta? Não, eu aprendi bastante com a doutora Patrícia aqui, sempre, né? Um conteúdo muito rico, né? Muitas informações pertinentes aí para a microbiologia. Espero que o pessoal tenha gostado aí, que está ouvindo, né? Principalmente aqueles da bancada, né? Às vezes o pessoal da bancada não tem ainda, não sabe como que é esse contexto todo, né? Da segurança. Isso é importante para eles saberem, né? Rejeitar a amostra, quando tiver que rejeitar, né? Isso só vai fazer bem para o paciente, né? Isso. E que existem protocolos, né? Processos descritos, né? Como a doutora falou, não sai nada da minha cabeça, né? Assim, isso está tudo descrito, isso tudo está estudado para ser feito dessa maneira, né? Doutora Terimar, obrigada pela pergunta, obrigada pela resposta. Então, assim, a gente vai encerrando, né, com pesar, que dá vontade de ficar aqui conversando com a senhora, tem um monte de coisa para falar, mas eu ressalto que, de fato, o microbiologista tem tido cada vez mais um papel importante, assim como as outras áreas dentro de um hospital, cada vez mais a gente se comunica, que eu acho que isso é fundamental para que tenha um resultado melhor, né, para o paciente, tanto ambulatorial quanto hospitalar, assim quanto privado quanto público, né, que a gente consiga aí ter o melhor para o paciente, né, que eu costumo dizer, o paciente, a gente está aqui por causa do paciente, né, mas a gente precisa também, aí eu faço um apelo, que os salários sejam melhorados, né, desses profissionais, desses heróis, né, como a gente disse, que se tenha uma certa valorização, principalmente para o corpo de enfermagem. Eu falo sempre, quando eu vejo um enfermeiro, eu falo, e aí a pessoa fala, mas você é do laboratório, eu sei, mas eu sou muito fã de quem faz enfermagem, eu jamais poderia fazer enfermagem, eu não tenho essa habilidade, mas que é um cuidado além, né, da formação teórica, profissional, enfim. Então, assim, precisa ser muito revisada essa questão salarial. Não que isso pague para que faça, né, mas que isso dê o valor devido para que também tenha uma boa qualidade de vida, como a gente falou ali, que são uma das né, tantas pessoas desenvolveram síndromes, enfim. E muito por conta também de precisar trabalhar em 2, 3 lugares, sai, né? Então, assim, que seja pensado nisso, né? Porque eu sei que é difícil, mas que a gente faz um apelo, já que o canal está aqui aberto. Muito obrigada pela sua dedicação aqui, o seu tempo que está doando aqui para a gente, toda essa informação. Eu só tenho a agradecer. Doutor Paulo, obrigada pela sua participação. Júlia, obrigada. Doutora Patrícia, a gente faz uma dinâmica. O doutor Paulo fala, a Júlia vai dar alguns recados e a senhora fecha com uma mensagem, com um convite. E, gente, ela tem um curso de resíduos. Depois manda um e-mail para ela, entra em contato com ela, que ela tem um curso de resíduo biológico, e isso é muito interessante, como outras coisas, e mais vezes ela vai retornar aqui, espero que sim. Então, doutor Paulo, por favor. Olha, eu queria deixar aqui, nessa live, né, que foi falado sobre a segurança do paciente. E a segurança do paciente, ela está em todos os setores, né? Tá lá na microbiologia, ela está lá no centro cirúrgico, na UTI, no ambulatório. Falando da microbiologia, super importante a questão da higiene, né? Como a higiene ela vai poder alterar o resultado da microbiologia, né? Desde o começo, lá na antisepsia, na sepsia e na coleta da amostra, até o transporte dessa amostra, até a chegada da bancada. Então, que os microbiologistas
vejam a segurança do paciente nesse procedimento aí pré-analítico, né? Eu acho que é o mais importante de todos, né? Para que saia um resultado fidedigno do paciente, que venha aí ajudar o clínico a tratar a doença e com os antibióticos que sejam aqueles, não sejam aquelas bombas, né? Eles usem os antibióticos possíveis para a gente evitar a pressão seletiva também. Muito obrigado a todos. Doutora Patrícia, grande abraço. Janaína, grande abraço. Júlia, e a todos que estão assistindo, meu boa noite para vocês. Obrigada. Júlia? Eu não sei se a Júlia travou. Primeiramente, eu quero agradecer. Oi, acho que eu consegui. Consegui? Conseguiu. Tá. Quero agradecer a todos que participaram com a gente, nos comentários, mandando perguntas, mensagens. E lembrar que quem quiser o certificado de participação da live de hoje, o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. E assim, até 1 hora após o término da live. Então, gente, é isso. Obrigada a todos. Doutora Patrícia, pode deixar o seu recado, a sua mensagem? Bom, gente, primeiramente, então, agradeço o convite da Micromeio para poder discutir aí, né, nesse pequeno tempo aí, assuntos que são totalmente importantes dentro do nosso cenário, né, da nossa vivência, e também, né, faço convite a vocês, né, que podem mandar e-mail, para mim não tem nenhum problema. Atualmente, eu tenho esse curso que a Janaína falou, né, de gerenciamento de resíduos, tem também o dos bundles, né, que são os pacotes de prevenção de infecção, também dou cursos de ferramenta da qualidade, né, que é super importante, e também faço parte de um corpo docente de pós-graduação de qualidade e segurança do paciente, né, para quem tiver interesse também, inclusive nesse curso aí as inscrições estão abertas. E para quem é enfermeiro, né, de repente tem algum enfermeiro assistindo, ou mesmo alguém aí interessado, semana que vem vou estar lá no Conselho de novo, Conselho Regional de Enfermagem, para falar um pouquinho sobre assistência domiciliar. E aí eu vou pincelar um pouquinho aí a parte de laboratório também, né, para o pessoal. E aí, fico aí à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Meu muito obrigada, uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigada. Pessoal, amanhã a gente tem mais lives, tá? Até sexta-feira. Participem, entrem aqui e tudo de bom para vocês. Boa noite, muito obrigada pela participação de todos. E tem vários parabéns para a senhora, doutora Patrícia. Vários. Um beijo grande. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, Júlia.